Muito boa noite para todo mundo. Com a tarde morredeira e a boiada já embicada na direitura da Fazenda da Boa Ventura, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV acabou de vencer a pernada derradeira da viagem e, ainda impressionada com aquelas novas paisagens, faz agora a contação de como foi esta nossa passagem aventureira pelo Alto Sertão. Começando esta apresentação com a recitação da prosa brideira do dia. Em assunto que carece de prazo maior de prosa e entendimento, como é o caso de escolher os animais mais indicados para dar atendimento, as necessidades de seleção e melhoramento do rebanho da propriedade e não errar na hora de fazer os casamentos, o nosso aconselhamento é para que os companheiros e companheiras pecuaristas consultem primeiro um especialista, para não arriscar de dar algum passo errado que depois vai ser difícil de ser consertado. Pois foi com esta intenção que a gente criou e apresenta agora esta sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. De hoje veio do município de Apuí, no estado do Amazonas, mandada pelo médico veterinário Ventura Neto. Ele conta que alguns pecuaristas da sua região viram na internet a notícia de um abate de animais tricross charolês com F1 Angus. E agora estão querendo saber se esse cruzamento poderia dar certo lá no norte do Brasil, né? Ou então qual seria uma outra raça mais recomendada para usar nessas fêmeas. Pois então, sendo grande a perguntação, sem mais enleios nem devorteios, a gente vai logo escutar a solução que o Zadra vai apresentar. Olá, Neto. Neto, antes de tudo, um abraço para você. Eu ouço muito falar do seu trabalho aí no Apuí. Parabéns. Bem, essa é uma pergunta clássica, Neto. Tem surgido demais essa pergunta por todos os cantos do Brasil tropical. E essa postagem ou essas postagens levam a essa dúvida, é natural, essa dúvida para quem tem F1. Sabemos que a F1 Angus é a rainha da pecuária, portanto, ela deve ser utilizada, sempre sugerimos que seja utilizada como reprodutora, como matriz, porque ela emprenha muito cedo e ela vai para o abate cedo, depois de uma cria, ainda recebendo prêmio nos programas de premiação de carne de qualidade. Muito bem. Então, o que a gente tem para falar para você sobre o uso do charolês na F1 Angus, nesse caso? Bem, esse cruzamento gerará um animal tricross que tem 2 vezes europeu no sangue, ou seja, ele tem 75% de sangue europeu. E aí, por conseguinte, ele não tem adaptabilidade para pastoreio no calor, ou seja, ele não tem fome no calor, não tem apetite. Esse tipo de animal que tem pelo, que é 3/4 europeu, que é mais que meio sangue de raças europeias, como esse tricross vai ser, ele não tem fome no calor. O apetite cai demais. Por quê? Porque quando ele rumina, se ele comer forragem ou pastar, quando ele rumina, a temperatura sobe em torno de 2, 3 graus do rumen, e aí ele não tem como dissipar esse calor porque ele é do frio. Ele é 3/4 animal do frio. Para que seja utilizado uma raça europeia na meio-sangue europeia, a gente sempre indica que assim, desmamou, vai para o coxo. Então, se o seu cliente for levar esse animal desmamado diretamente para o coxo, dando comida aí 1,5% do peso vivo de ração, bem caprichado mesmo, com sombra, vento, aí ele vai fazer um super precoce depois de 150 dias de coxo, um tricross espetacular, esse tricross de charolês na F1, mas ele não pisa no pasto. Nesse caso, ele não pode pisar no pasto se for esse cruzamento. Então, para vocês, ele nesse sistema de recria a pasto não serve. Esqueça o charolês. A indicação do mais próximo é o canchim. Um canchim é um 5/8 e esse 5/8 canchim na sua F1 Angus, na fêmea do seu cliente, vai fazer um animal com 56% de sangue europeu. O que, com algum capricho, alguma suplementação,
proteinado, ele vai seguir até o abate num cruzamento terminal, fazendo machos e fêmeas bons para o abate, ok? Mas também requer capricho, porque ele não é tropical. Agora, se ele quiser fazer um animal para ter mais tranquilidade, animais sem pelo zero para o Amazonas, que é um calor úmido, né, muito forte, o ideal mesmo é fazer um animal tropical sobre a F1. Ou seja, você tem aí os zebuínos, onde ele deve usar um zebuíno parto fácil nas F1 Angus, fazendo um animal 3/4 zebu, muito rústico. Ou então usar, por exemplo, o caracu, né? Poderia se usar também o Cenepol de grande porte, ou então um caracu que já também é naturalmente de grande porte, que casa muito bem com uma fêmea Angus de menor porte. O casamento é muito bom do caracu para vocês aí, porque ele tira o pelo e você faz um tricross com heterose máxima, angariando grandes vantagens da heterose, de reprodução e também saúde, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Neto. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo a precisão de passar para os companheiros e companheiras fazendeiros e fazendeiras as mensagens dos nossos parceiros patrocinadores desta apresentação aqui na televisão, a gente faz uma parada ligeira e volta dentro de instantes para dar continuação na função. Aguarde. Quando a maioria dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí na frente da televisão, escutando a nossa falação, ainda brincavam com um cavalinho de pau e boizinho de sabugo, os boiadeiros mais antigos já tinham a sabedência, pela sua própria observação e vivência, de que o gado gosta, e muito, de árvore de sombra e de água fresca. E nisso ele não é nada diferente da gente, né? Pois uma grande pesquisa recentemente terminada pelo pessoal da Embrapa deixou isso comprovado cientificamente e ainda foi mais para frente, demonstrando que o conforto proporcionado pelo ambiente arborizado aumenta de maneira extraordinária a produtividade dos animais e, logicamente, a lucratividade da atividade pecuária. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do estudo que foi feito e de que jeito isso pode ser usado na rotina da propriedade, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Alexandre Rosseto Garcia, médico veterinário e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor Alexandre. É uma honra e uma grande satisfação receber sua visita internet aqui no nosso arranchamento eletrônico e informático. Seja muito bem-vindo. Faça o favor de ficar perfeitamente à vontade, porque a simplicidade é a serventia da nossa casa, viu? Obrigado, Cid. Obrigado pelo convite. Boa noite a você e a todos os espectadores do Terra Viva. Muito bem-vindo. Ô, Alexandre, que o boi gosta de árvore, isso não chega a ser uma novidade, né? O que é que vocês estavam querendo saber, além disso, né, quando essa pesquisa foi começada? Olha só, Cid, sabe que todo pesquisador ele tenta desvendar, né? Ele é movido e instigado pelos mistérios da natureza, né? A gente observa muitos fenômenos da natureza e a gente tenta desvendá-los, né? Desvendá-los. E foi muito interessante, por exemplo, escutar o nosso companheiro Zadra falando há pouco de gado tropical, porque o gado tropical é aquele mais adaptado, né, aos desafios térmicos, né, ao que o aquecimento global nos impõe e essas ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas nos impõem. Então, nós trabalhamos aqui na Embrapa Pecuária Sudeste com um modelo de um sistema de produção chamado Integração Lavoura Pecuária Floresta. Boa parte dos nossos amigos pecuaristas conhece, né? E um desses modelos é o sistema silvopastoril, que integra árvore, né, à pastagem. Então, a nossa pesquisa, esse projeto foi um projeto financiado pela FAPESP e pela Embrapa, e o nosso objetivo era tentar entender como é que as árvores impactam, né, dentro do microclima das pastagens, ou seja, se elas geram algum tipo de diferença em relação às pastagens não arborizadas e quais são essas diferenças em termos de temperatura do ar, umidade relativa, radiação, né, velocidade do vento, todos esses fatores que a gente chama de fatores abióticos, climáticos, que impactam diretamente no bem-estar do animal ali dentro, né? E a gente tentou observar o quanto que isso variava nas áreas não arborizadas e nas áreas arborizadas, para a gente tentar aferir se os bois na pastagem teriam mais ganho, né, do ponto de vista reprodutivo e produtivo também. Agora, explicando assim para a gente que não é cientista, né, Alexandre? O que é que acontece com o corpo do animal que prejudica o seu rendimento quando ele está padecendo debaixo de um calorão como esse que a gente está vendo agora aí mesmo, né? Em várias regiões da pecuária do país, hein?
Exato, essa semana nós estamos vivenciando aí o que estão chamando de bolha de calor, né, no sul do Brasil, no sudeste e no Brasil central, com temperaturas do ar aí que vão chegar a casa próxima dos 45 graus em algumas cidades, né, e obviamente que isso impacta também nas regiões pecuárias, né. O bovino, né, seja ele de corte ou de leite, ele é um animal que regula a sua temperatura numa faixa relativamente estável, né, a temperatura do corpo. Quando ele é sujeito a altas temperaturas do ar e principalmente altas radiações, ele acumula energia térmica e ele precisa de algum modo perder essa energia, né? Ele precisa dissipar esse calor excessivo para que ele consiga continuar se alimentando bem, consiga manter as suas atividades reprodutivas da forma como se espera, né? De um touro que serve a campo ou então de uma vaca parideira. Então, o que acontece é que nas temperaturas altas ou quando o animal é muito irradiado, né, ele ativa mecanismos como, né, ofegação, sudorese, né, que fazem com que ele gaste mais energia. E ao gastar energia, essa energia vem de onde? Vem da pastagem que ele consome, né? Então, consequentemente, para perder aquela energia que ele não precisaria ter acumulado num ambiente mais favorável, né, ele usa uma energia que quem fornece para ele é o pecuarista. Então, na realidade, esse animal ele está gastando uma energia, né, que é produto, né, do cultivo da forragem, que isso requer, obviamente, insumos, dinheiro, né, para a gente poder fazer essa pastagem crescer e servir de alimento para os nossos animais. E em vez de ele estar usando parte dessa energia para continuar crescendo ou produzindo leite, ele está usando parte dela para poder fazer termorregulação e perda de calor, né? Então, além da gente ter animais mais adaptados ao meio, como a gente vem buscando, né, com animais tropicalizados, né, selecionando animais resistentes ao calor, trabalhando com animais, por exemplo, o Zadra citou também aí, agora há pouco, né, falou da raça Canchim, que é uma raça que a gente trabalha aqui. Esse experimento que eu estou falando foi feito com Canchim e Nelore, né, que é a grande base genética do nosso rebanho de corte. Então, a gente busca animais mais resistentes ao calor dentro dos programas de seleção e busca também melhorar o ambiente para que os animais de reprodução possam expressar ao máximo o seu potencial e também se reproduzir de forma mais eficiente possível. Lembrando sempre, né, Alexandre, que o canchim é um presente da Embrapa Pecuária Sudeste para a pecuária brasileira, pelo qual a gente agradece sempre, né? Agora, basicamente, o que é que muda na condição de criação quando o gado vai para um lugar bem arborizado, Alexandre? Olha só, a gente tem reduções, né? Aqui nós trabalhamos com um sistema que atualmente, eh, dentro desse projeto, a gente estava com 175 árvores por hectare, né? Uma integração de eucalipto com braquiária, com cultivar piatã. Eh, Dentro da configuração que a gente trabalhou com árvores plantadas em linhas, né? E linhas espaçadas a cada 30 metros e 4 metros entre plantas, o que aconteceu? A temperatura do ar, né, dentro do sistema sombreado, ela diminuiu entre 1 grau a 1,5 graus, né? Isso é bastante significativo do ponto de vista de conforto térmico e bem-estar desses animais. Agora, uma coisa muito importante que pouca gente fala é a questão da radiação UV sobre os indivíduos, né? Radiação solar direta sobre o bovino é uma das coisas que mais faz com que ele acumule calor, né? Então, a temperatura de superfície, né, aquilo que a gente mede no boi, né, usando equipamentos sofisticados, né, um termógrafo, né, que é um equipamento que a gente faz imagens e depois a gente analisa essas imagens porque aquela fotografia é uma fotografia, né, entre aspas, térmica, que me mostra a temperatura de superfície do animal, mostrou para a gente que, basicamente, os animais criados a pleno sol, eles tinham incrementos de temperatura que variavam de 1 grau até 3,5 graus acima dos animais criados em área sombreada. Então veja como a gente tem grandes diferenças de bem-estar do animal que vive em uma área sombreada e o animal que é criado numa área não sombreada. Uma outra coisa importante, animais em áreas não sombreadas, em geral, eles reduzem a sua ingestão de matéria seca. Ou seja, eles consomem menos capim ao longo do dia. E olha o que eles fazem. A gente coloca sensores nos animais, sensores eletrônicos, e a gente monitorou esses animais ao longo de 24 horas por dia, durante praticamente 13 meses, ou seja, mais de um ano. Primavera, verão, outono, inverno, né? Para ver o que acontecia em cada uma dessas estações do ano. E os animais que são criados em áreas não sombreadas, eles são forçados a ficar mais tempo em repouso ao longo do dia, para produzir menos energia e se esquentar menos, né? Tipo, aquela energia que você gera quando você se movimenta, é igualzinho para o animal, né? Então ele fica mais
pacato, ele busca menos alimento ao longo do dia, e de noite, de madrugada, quando ele precisaria estar perdendo essa energia térmica, ele está andando, está caminhando mais para poder se alimentar e compensar o que ele não comeu ao longo do dia, e está fazendo ruminação, que é um processo também de geração de calor interno, né? Então, naquele momento que ele precisaria estar repousando, descansando e perdendo essa energia, ele é forçado a andar mais e ruminar mais. Muito bom. Ô, Alexandre, olha, tinha mais umas 20 perguntas que eu queria fazer para você em relação a esse assunto, né? Porque a pesquisa de vocês é realmente instigante, né? Ela faz a gente pensar muito na condição que a gente trabalha hoje com a pecuária brasileira e ela aponta caminhos muito interessantes para o futuro da nossa atividade, né? Mas você sabe que o nosso tempo aqui é apertadinho, então eu queria dar os parabéns para vocês pela iniciativa e pelo trabalho da Embrapa em geral, especialmente para a Embrapa Pecuária Sudeste. Grande abraço para você, obrigado, viu? Dá um abraço na turma toda aí, até a próxima. Será dado, Cid, um grande abraço a todos vocês também. Até a próxima. Este ranchinho avarandado aqui no lado da estrada é sinal de que a boiada já venceu mais da metade do caminho de um roteiro combinado para esta jornada. Sendo assim, a gente vai fazer mais uma rápida parada para retomar esta lida Machadeira em instantes, quando então será tratado o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o consumo registrando um forte esmagrecimento e o açougueiro já padecendo de solidão no seu estabelecimento, o comprador está querendo aproveitar a ocasião para atacar a forçada na cotação, mas não está conseguindo porque o fazendeiro está resistindo e segurando a boiada na invernada. É já que a gente vai voltar, aguarde. Tem gente que já nasce com inclinação para fazer negociada de boiada, mas mesmo tendo essa vocação de nascença, o vivente carece sempre de campear informação de qualidade para acompanhar a realidade do mercado. E para atender a esta precisão, o Terra Viva DBA na TV faz agora a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com o cavalo rei dos parelheiros já cansado de ser desafiado todo dia pelo tempo, que continua correndo desembestado para deixar comprovado que dos dois ele é o mais ligeiro, agora estão faltando só mais algumas horas para a gente vencer no calendário a metade abrideira de março, né? Pois o caso que tem para ser contado é que, antes mesmo do prazo costumeiro, o mercado pecuário já está mandando os primeiros sinais de que o vento está mudando de lado, com a nossa praça boiadeira piorando da febre paradeira e com o carretão querendo bicar na descida do estradão. Conforme a da sabedência geral dos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro, a parte principal da explicação para esta situação atual é a inapetência da população, que até diminuiu uma coisiquinha assim de quase nada do meado da semana passada para cá, mas já está aumentando novamente. E o problema é que daqui para frente, com o mês entrando na sua parte derradeira, o dinheiro do salário do trabalhador brasileiro já começa a criar asas e é já que ele vai embora. E se o consumo já está raquítico e desmilinguido agora, aí é que ele vai encurtar de vez mesmo, né? Por conta disso, repare, amiga pecuarista, que no comércio atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, a oferta, que já estava farta e generosa, cresceu mais um pouco, mas a negociação está numa estrada enganosa e a mercadoria está parada na câmara fria. Logicamente que o dono do frigorífico, vendo o esmagrecimento da sua freguesia e a diminuição da sua precisão de matéria-prima, mandou o comprador de gado, que é o seu empregado, descer forçada em cima da cotação e só carregar o caminhão se aparecer algum negócio assim, muito de ocasião, né? Por outro lado, ninguém está vendo, porque não está tendo, enchente de boiada engordada em nenhuma das principais regiões de comercialização de animais do país inteiro, apesar do próximo fim do verão e da entrada da safra do capim. O motivo é que, tendo comida em quantidade e de boa qualidade na invernada e sem ter necessidade urgente de correr atrás de dinheiro, o fazendeiro não está querendo entrar agora em negociada de boiada. A questão é que o tempo está passando e o mestiço está cada vez mais roliço e não vai dar para ficar segurando esse gado indefinidamente, né? No meio desse estica daqui e puxa dali, o retrato mais perfeito da febre empacadeira que se espalhou na nossa Praça Boiadeira é São Paulo, que, aliás, conforme é do conhecimento geral, serve de referência para o país inteiro, né? O caso que está sendo passado é que o Estado registrou queda só para o boi no primeiro dia do mês presente.
e depois empacou e não saiu mais do lugar, sendo que o macho continua hoje valendo R$ 230 e a fêmea R$ 205. Já o animal criado e abatido dentro do figurino exigido pelo frigorífico fornecedor do mercado internacional está parado nos R$ 235. Fechando o compasso e passando o traço na conta, o resultado foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas só 2 mudanças nas cotações entre as 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e nessas 2 praças consideradas a arroba caiu. Esta listinha das derriçadas foi encabeçada por Paragominas, no Pará, onde a vaca foi rebaixada para a mixaria de R$ 195, para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. E no sul do Tocantins, a fêmea está valendo a porcaria de R$ 180. Do raso do descaso até o Ribeirão da Solidão, só tem um taperão descanchelado, deixado em abandono pelo antigo dono. Mas lá é dificultoso de convencer a peonada a fazer pouso, porque a casa é mal assombrada. Em noite de sexta-feira, estando arranchado nessa ribeira, o João Moreira deu de cara com a tal alma penada e depois dessa passagem foi um custo para ele se recuperar do susto e tomar coragem para fazer de novo essa viagem. Pois foi, juntando o nosso gosto de fazer poesia e a precisão de pelejar todo dia na preservação da legítima cultura sertaneja brasileira, sem falsificações nem imitações estrangeiras, que nasceu a minha série Versinhos de Caipira, formada por esses 4 livros que, somados, tem mais de 800 prosinhas rimadas como estas que a gente recita aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão ainda não tinham sabedência disso e agora ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ficar à vontade para ligar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com essa despedida versejada, a gente anuncia que a empreitada está terminada e a comitiva está de saída. Mas antes da partida, a volta do Terra Viva DBO na TV já fica prometida para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e mais tarde às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.